Quem é Jesus Cristo? A pergunta não é um artifício filosófico nem sociológico. Essa pergunta chega até a essência daquilo que o ser humano é e do que a eternidade lhe reserva. Jesus fez uma pergunta aos seus discípulos: quem ele era? Registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 9, os versos 18 a 20, dizendo: certo dia, Jesus orava em particular, acompanhado apenas dos discípulos. Ele lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, enviado por Deus. Jesus é a figura central da Bíblia. Depois dele, o mundo nunca mais foi igual. Mas quem foi Jesus? Um professor? Um profeta? Um homem bom ou um revolucionário? Jesus nos responde quem ele é no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, dizendo: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho que nos leva à nossa salvação. Ele é a verdade que nos liberta da ignorância e cegueira espiritual, nos dando conhecimento de seus ensinos, descritos na Sagrada Escritura, nos tirando dos enganos que o mundo nos impõe. Ele é a vida que nos conduz a termos uma vida eterna. Já no tempo de Jesus, muitas pessoas faziam questionamentos de quem ele era. Jesus foi muito mais que apenas um profeta ou um homem bom. Ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar de nossos pecados. Jesus nos orienta que aquele que crê nele terá a vida eterna, registrado no Evangelho de João, capítulo 11, verso 25, dizendo: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O apóstolo Paulo, ensinando aos cristãos na cidade de Filipos, nos apresenta que Jesus nasceu e viveu como um homem para nos mostrar o caminho para Deus, registrado na Epístola aos Filipenses, capítulo 2, os versos 5 a 11, dizendo: tenho entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo, Jesus, tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E, vivendo uma vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele um nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Jesus também nos declara que ele era o pão da vida. Se nós o buscarmos através do estudo da palavra e da oração, nunca iremos ter fome e sede espiritual.
registrado no Evangelho de João, capítulo 6, verso 35, dizendo: Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou. Jesus é a primícia dos mortos para aqueles que nele crerem. E crendo, por amor a ele, obedecerão aos seus mandamentos e poderão ter a vida eterna. Jesus afirma no Evangelho de João, capítulo 14, nos versos 15, 21 e 23 e 24, dizendo: Se vocês me amam, obedecem aos meus mandamentos. Aqueles que aceitam os meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai. E eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Jesus respondeu: Quem me ama faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele. Quem não me ama, não me obedece. E lembre-se, essas palavras não são minhas, ela vem do Pai que me enviou. Então deixo a seguinte pergunta a todos vocês: Você realmente ama a Cristo a ponto de obedecer os seus mandamentos, que encontram-se no livro de Êxodo, capítulo 20? Pense nisso.